Boa tarde. Nós estamos aqui estudando Apocalipse, fazendo uma leitura de alguns textos e fizemos uma pausa para falar da importância da oração como um ato de comunhão com Deus, com o Pai, porque uma das belas figuras que é mostrada para João no céu é o anjo oferecendo incenso diante do altar, do trono de Deus, e esse incenso sobe com as orações de todos os santos, de todo o povo de Deus. Então é um estímulo, porque eu não tenho uma visão negativa do livro de Apocalipse, é sempre um estímulo, é sempre um algo a mais, é sempre um deixar claro contra quem estamos lutando e quem é o nosso inimigo e o nosso adversário. Então foi mostrado para João, na abertura do primeiro selo, ele tem a visão de um cavaleiro num cavalo branco, empunhando um arco com uma coroa, e esse cavaleiro cavalgava determinado a vencer, sendo ele declarado vencedor. E o texto também mostra a colheita, os milhões e milhões e milhões que serão salvos nos mais difíceis dias da terra, antes da vinda do Senhor. Esse cavaleiro, ele está lutando. E, conforme vai se abrindo os selos e depois tocando as trombetas, nós vemos uma série de eventos, uma série de coisas terríveis que acontecem. Mas importante saber é que tudo isso que é mostrado é parte da batalha desencadeada pelos céus contra o inimigo das nossas almas, contra o inimigo da humanidade. Ao mesmo tempo em que o Senhor pune o inimigo, o seu suposto pretenso império, ele também convoca, ele convida os seus ao arrependimento. Então, essas figuras que são mostradas aqui em Apocalipse, elas têm um duplo propósito. E eu interrompi então, nessas aberturas de selo, porque desencadeia uma série de castigos, punições, mas para deixar claro contra quem. Contra quem os céus está irado. Contra quem é derramada a ira do Pai. Contra quem o Senhor Jesus está lutando e batalhando e vencendo, sempre vencendo, o tempo todo vencendo. No capítulo 12, aparece a figura da mulher e do dragão. Diz assim: eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. É o símbolo da União Europeia. Muito embora eu considere que a União Europeia possa melhor ser comparada a outra mulher que surge depois. Essa é, obviamente, como o texto declara, uma representação de Maria, agraciada, favorecida, cheia de graça. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Descreve também, em parte, a história de Israel, a história da salvação, a história da redenção. Mas, a princípio, nós temos uma visão aqui, específica da mente de João, de uma visão de como Deus protegeu Maria, garantindo o nascimento de Jesus Cristo. Porque o texto fala: de repente surge um outro sinal aos olhos de João. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte do céu, as quais arremessou sobre a terra. Esse dragão é também chamado de antiga serpente, identificado como Satanás e como o diabo. Eu sei que algumas pessoas, não é problema meu, mas eu sei que algumas pessoas, alguns amados e amadas em Cristo, estão se aventurando, e na minha opinião sem o devido preparo, sem o devido conhecimento do que vão encontrar pela frente, em caminhos místicos, em busca mística. O livro de não sei o que, o livro de não sei quem, o anjo de não sei onde,
o que fulano sabia e não contou para ninguém, mas agora está num livro publicado aí em papel jornal, vendido baratinho desde sempre. Tá. O que as pessoas precisam saber é que tudo tem uma consequência, não existe ato inconsequente. Não há espaço para um aprendizado sem resultado. Da mesma maneira que quando você está ensinando, o professor está ensinando uma criança, a criança aprende com o professor, mas o professor também aprende algo com a criança. Ah, mas o que uma criança tem para ensinar para um adulto? A criança ensina a maneira como ela enxerga o mundo, como ela aprende as coisas, como ela se relaciona na família, como ela se relaciona fora da família. Alguma coisa da vida, da limitada capacidade daquela criança é também transmitida ao professor. Há uma troca de energia. À medida que a criança vai amadurecendo, ela vai se tornando autossuficiente. O professor passa mais a se tornar um orientador. O que eu digo é emprestar a sua mente para pessoas, assuntos e temas sobre os quais você não tem o devido conhecimento e não está tomando a devida cautela, pode te causar alguns probleminhas no futuro. Sabendo que grande parte dos místicos são dualistas. O que é dualistas? Eles acreditam em duas forças contrárias e equivalentes. Há um Deus que é bom, santo, justo, e há um antideus, um mal, que é profano, que é imundo, que é injusto, que é cruel. E o místico, normalmente, ele deixa essas coisas em pé de igualdade. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Há um Deus soberano acima de todas as coisas, e há um anjo que se rebelou contra o Criador, conseguiu seduzir um terço, segundo o texto, um terço das estrelas, um terço da criação angelical, ele conseguiu corromper, arrastar consigo, manter sobre o domínio dele e o poder dele. Não é um anjo qualquer, é um anjo muito poderoso, incrivelmente poderoso. Muitos místicos também consideram que para você ter um conhecimento aprofundado das coisas, você precisa experimentar do mal, não só o que é bom, justo, santo e perfeito, você tem que experimentar para dominar. Aí você lembra das igrejas lá de Apocalipse que falam um povo sendo acusado pelo Senhor de seguir doutrinas que, segundo eles, permitia que eles soubessem as coisas profundas de Satanás. Talvez uma das maneiras pelas quais eles tenham conseguido seduzir adeptos ou pessoas menos preparadas é a alegação de que tem as ferramentas, os meios de exercer um domínio ou um poder sobre Satanás. É um ensinamento que seria paralelo ao do Evangelho, ou seja, não tem nada a ver com a verdade ensinada por Cristo. Seria algo que somente alguns teriam, saberiam. E nessa leva costumam levar Salomão e anjos nessa história toda aí, tá? Eu considero isso nada produtivo e pode criar alguns nós na sua mente e futura dificuldade na sua caminhada espiritual. Nó, eu digo um nó mesmo, um nó que vai te complicar, tá? Porque às vezes a heresia ela parece muito mais prática, muito mais rápida. É o que nós sempre falamos, cuidado com o atalho. O atalho nunca é o melhor caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não que não acreditemos em dons espirituais, em progresso espiritual, numa espiritualidade cristã, num nível mais intenso, eu não vou dizer elevado, porque não faz sentido. Porque se você pensar a obra remidora de Cristo em termos de espiritualidade, todo aquele que crê já foi elevado a um patamar espiritual altíssimo, compatível com a vida eterna em Cristo. O que há necessidade é de você estabelecer a sua vida, a sua mente, a sua alma, a sua rotina ao senhorio de Cristo. Eis aí a grande batalha, a grande luta. Mais importante até, na minha opinião,
do que passar dias e dias e meses em solidão, em isolamento, em busca de algo que já está revelado aqui, tá? Mas vamos seguir aqui. Este dragão, ele atacou a mulher, diz a Bíblia, ele se posicionou para matar, devorar o filho assim que nascesse. Nós sabemos pelos evangelhos que o nascimento de Cristo ocorreu de forma providencialmente perfeita, apesar de todas as dificuldades. O Senhor foi protegido pelos céus. Até quando os magos foram a Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei, onde se sabia que ele nasceria, onde se sabia a cidade em que ele nasceria, mas não tinha ninguém aguardando ou esperando. Os magos foram encaminhados e depois Herodes, se sentindo enganado, mandou matar as crianças da vizinhança, os recém-nascidos da redondeza lá, as crianças de uma idade para baixo. Mas nisso, a família e o Senhor tinham partido para o Egito, advertidos por anjo, onde ficaram lá um tempo. Tá? Todavia nasceu o filho, o homem que reinará sobre todas as nações. Aí, como não há nenhuma necessidade de que João tivesse uma visão da vida e da obra de Jesus Cristo, já é apresentado rapidamente assim: e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse pelo período de 1260 dias. Eu não me preocupo agora, nessa nossa primeira passagem, nessa explanação bem simples, com números, com datas, com contagens, porque são símbolos e algumas vezes são apenas detalhes para indicar uma brevidade, um período, um tempo. Então, o importante não é onde, o importante é saber que a divina proteção, a divina providência estava agindo no intento de proteger a descendência de Cristo aqui, no caso, a igreja. Nós sabemos também que naqueles dias, quando Jerusalém foi destruída, parte dos judeus, e especialmente os cristãos, fugiram um período antes para o norte, para uma cidade que ficava mais ao norte, onde foram salvos da destruição que ocorreu naquela cidade. Então, essa palavra tem cumprimentos na história, daquele período, do passado e do futuro e dos nossos dias. Mostra uma intenção clara do inimigo em destruir a obra de Cristo, em destruir a Jesus Cristo. E o texto mostra algo assim estranho. Estranho, fala assim, insensato, insano, grotesco. Não conseguindo impedir o nascimento de Cristo, porque se você pegar essa mulher também, como é mostrado aqui, ela representa também a nação de Israel, o povo de Israel, a formação do povo de Israel, o período que eles estiveram no Egito, né? A saída do Egito milagrosa, o período que ficaram no deserto, divinamente protegidos também, a maneira com que eles conseguiram conquistar a terra, todas as dificuldades que eles enfrentaram para o estabelecimento do povo na terra, o culto a Deus sendo atacado de todos os lados, parte do povo sempre se corrompendo, o trabalho de Deus através dos profetas numa provisão de salvação, de recordação, de perseverança na aliança. Agora nós vemos aqui João dizendo, na visão, dentro da visão, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Fala que, em um determinado momento, Miguel, um anjo aqui, um general, como se fosse um líder do exército celestial, expulsou o dragão do céu. E o dragão, com seus anjos, revidou. O que se diz disso? Satanás não se deu por totalmente derrotado, mesmo quando Cristo ascendeu aos céus e
onde está e permanece à destra do Pai. O texto diz que, de alguma forma que nós não somos capazes de conceber, ele tentou invadir a glória celestial. Ele tentou chegar ao trono de Deus. Ele tentou chegar numa atitude absurda de destronar o Senhor e Cristo. Eu falo algo estranho, absurdo, insano, porque nós não temos como conceber um choque, uma batalha, um choque de exércitos, de criaturas não físicas, de criaturas não mortais. Foram criados num determinado momento, mas não são eternos. Passaram a existir num determinado momento. Mas a mortalidade não atinge, pelo menos como nós compreendemos a mortalidade, não atinge esses seres. Muito embora entenda eu que qualquer que seja a vida que se revela nessas criaturas, o dragão, a serpente, o exército de Satanás, qualquer coisa que se manifeste como manifestação de vida não é vida, porque não há mais parte em comunhão com Deus. Então, seja lá o que for que eles vivam, o que eles ofereçam, o que eles pretendam realizar, é sinônimo sempre de morte e destruição. Não há como, porque eles não partilham do propósito para o qual eles foram originalmente criados. Eles existem, mas eles não vivem, na minha opinião. Na minha opinião, muitos cristãos estão apenas existindo, não estão vivendo, porque estão existindo alheios ao chamado de Deus, estão existindo alheios ao propósito de Deus, estão existindo de forma contrária, num ou em outro ponto, ao que foi determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que quer que nós possamos entender que seja essa vida, essa existência, esse eu estou vivendo a minha maneira aí, não é vida, é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Mas Deus, em sua eterna glória e maravilhoso poder, sempre chama a pessoa ao arrependimento, ao caminho. Então volta, vem comigo. É inimaginável para nós, seres humanos limitados, não há palavras para descrever a dimensão, a profundidade, a extensão do amor de Deus em Cristo Jesus. Há um chamado poderoso, há um chamado que ecoa através do universo, há um chamado que ecoa através da obra da criação. Você pertence a Jesus Cristo. Qualquer que seja a sua vida, o seu propósito, o seu caminho, dê um tempo a Ele, reflita, posicione-se diante de Deus. Uma pergunta simples te trará uma resposta simples. Um coração sincero receberá uma resposta franca. O amor de Deus é algo que deve ser levado muito a sério em nossas vidas. Desprezar isso é algo muito hediondo, é algo muito grotesco. Talvez eu seja um pouco dramático, pelo menos é assim que as minhas filhas e também a Ana Luísa me declara, que eu sou um tanto quanto dramático, mas eu vejo importância nisso. Posicione-se em Cristo, peça para Deus, peça para o Pai, faça uma breve oração, mesmo talvez seja essa a melhor oração que você terá feito em toda a sua vida. Pai, eu não sei como orar, mas mesmo assim estou aqui para te dizer, para te pedir, para falar contigo. Pronto. Não há necessidade de uma elaboração tão grandiosa. Com o tempo, com a devida instrução, com o conhecimento da palavra, você terá mais liberdade e mais objetividade na sua vida e nas suas orações. Mas nós estamos falando aqui do inimigo, da proteção divina que manteve Israel, da proteção divina que manteve a família de Jesus,
Maria, José, manteve a salvo, não de Herodes. Se você prestar atenção, é daquele que estava atuando através dos Herodes da vida. Você tem até uma listinha de inimigos, talvez, de pessoas que você fala, mas por que esse indivíduo, por que essa mulher, esse homem, por que essa pessoa me odeia tanto, e por que está fazendo isso para destruir a minha vida? Tá, há um ser humano aí que tem lá os sentimentos, as emoções, as supostas razões, mas é preciso enxergar que há um poder maligno por trás dessa pessoa e desse sentimento. Há uma atividade satânica e demoníaca no propósito de tirar a vida, de matar, negar a existência. Nós vamos ver aqui nesse texto que um dos serviços que Satanás tinha é o de acusador. E ele sempre foi muito bom nesse trabalho, tá? Houve então uma guerra nos céus, está aqui. Satanás foi expulso. Contudo, os inimigos, Satanás e os anjos dele, não foram suficientemente poderosos e perderam o seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Aí que está a palavra do anjo, da explicação dada. Ele tem a capacidade, ele tem o poder, ele tem a astúcia para enganar o mundo todo. Nós somos o fim de uma geração muito imatura. E a que está surgindo não parece estar levando as coisas muito mais a sério. Talvez um pouco pior. Há muita brincadeira, né? E algumas específicas em relação a essa criatura que é capaz de enganar o mundo todo. Mas você fala, não, mas a mim jamais enganará, porque eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, eu piso. Você não pisa nada. Você mal pisa no chão. E às vezes ainda pisa torto, torce o pé, cai, escorrega, tropeça. Isso deve ser muito levado a sério. Porque a arrogância é uma das marcas do inimigo. A falta de bons modos, o xingamento, o insulto, é característica do inimigo. Não fica bem na vida do cristão. Não fica bem esse tipo de gracejo com um poder que nós somos guardados por Deus disso. Nós somos protegidos por Deus. O Espírito Santo nos socorre nas nossas fraquezas nesses instantes. Então deveria ser uma postura mais de reverência, de cuidado, de gratidão a Deus do que brincadeira. Aí segue o texto aqui. Em algum momento, Satanás será confinado à terra. Será confinado. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele tem um certo trânsito entre as ordens celestiais. Alguns textos dizem que em algum momento ele compareceu no céu, mas também são sempre figuras, são expressões, tá? Mas em algum momento ele será confinado à terra. E no momento que ele for confinado à terra, ele vai ter plena consciência de que o tempo dele está chegando ao fim. O texto segue aqui, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. E isso é o que Satanás fazia e ainda faz hoje, acusar. Nós pegamos lá a vida de Jó, né? O livro de Jó começa com uma audiência, e Deus chama a atenção para Jó: viste o meu servo Jó? Então, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele tem um papel, ele desempenha o papel de acusador. E
nós sabemos muito bem que boa parte de tudo que ele nos acusa, ele não está necessariamente mentindo. Às vezes o diabo diz a verdade. Porque nós somos realmente falhos, nós somos fracos, nós somos vacilantes, nós nos deixamos envolver pelas nossas paixões, nós somos levados por sentimentos e pensamentos mesquinhos, tolos e vazios muitas vezes, não aproveitamos devidamente o tempo que o Senhor Deus nos concedeu, dividimos mal o nosso dia, as nossas horas, a nossa devoção, a nossa oração, o nosso conhecimento nunca é compatível com tudo aquilo que nós poderíamos ter ao longo da nossa vida. Muitas pessoas reclamam, mas são 1000 páginas, são 600 páginas. Mas 600 páginas, se você ler 2 por dia, em menos de um ano, você teria lido já um livro de 600 páginas. 2 páginas por dia. 2 páginas. Ah, tem um livro de mais de 1000 páginas. Se tivesse lido, tivesse começado, já teria terminado. E quantos anos se passaram e nunca uma página sequer do livro foi aberta? Então, algumas coisas das quais Satanás acusa os cristãos, ele não está necessariamente mentindo. Não está. Mas, numa coisa, ele está completamente errado. Nós somos objetos do amor, do carinho, do cuidado de Deus. Isso o revolta de alguma maneira, e não vou entrar no mérito, mas por que ele é o acusador? Porque nunca houve em toda a criação nenhum ser tão apto quanto Satanás. Alguns até acham que ele foi objeto de uma criação especial. Eu não acredito nisso. Quando Deus criou os céus e a terra, ali está os momentos, os atos da criação. É no ato de criar o universo. Ele não foi criado antes, na minha opinião. Não faz nenhum sentido. Alguns, pela grandiosidade da posição que ele ocupava, acreditam até que ele tenha sido uma criação especial. Não. Eu acredito em perfeição em relação a um propósito. Ele foi uma criação não em apartado, não em separado. É uma criação com um propósito especial. Então, de todos os seres perfeitos, ele tinha um nível de perfeição diferente, porque o propósito dele era mais elevado do que o propósito de outras criaturas. Deus é livre para agir dessa maneira. Não precisa uma criação de um ser especial e a criação de outros seres especiais. Na criação, você estabelece o propósito, o objetivo daquela criatura, daquele ser, daquele agir. Nisso ele é tido como o padrão. Satanás, em algum momento, não sabemos o nome que ele tinha, tá? E não adianta ir atrás, tá? Você só vai perder tempo, você só vai se comprometer, você só vai aprender palavras que não têm significado, porque ele deixou de existir, ele deixou de ser. Porque se ele fugiu ao propósito ele realmente fugiu ao propósito para o qual ele foi criado. Ele quis tornar-se Deus, ocupar o trono de Deus. Ele tornou-se Lúcifer, ele tornou-se o diabo, ele tornou-se o mal, ele tornou-se o homicida, o maligno, o pecador. Mas era uma criatura que, pelo que diz a palavra de Deus, era perfeito e incrivelmente perfeito. Como ele perverteu a sua natureza, o seu caráter e o seu propósito, é um completo mistério para nós. Então, não perca seu tempo, não há remissão, não há perdão para essas criaturas. As que Satanás corrompeu não são alvos de redenção. Cristo não morreu por eles. Não há nenhuma possibilidade de redenção dessas criaturas. Ponto. Siga a sua vida, porque para a sua há. Para a nossa vida sempre há como melhorar. Na nossa vida sempre há como expressar de maneira mais adequada ou intensa o amor de Deus que se revela em nós, em Cristo Jesus. O texto fala que ele nos denunciava de dia e de noite diante de Deus e segue. E diz aqui como ele pode ser vencido.
Você não precisa saber nada mais do seu inimigo além do que se encontra na palavra de Deus. João já tem consigo a visão dos vencedores. Lembra que nós, simbolicamente, os 144 mil, e de forma mais ampla, as multidões de todos os povos, nações, tribos, línguas. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Aí que está. Se você me acompanhou até aqui, você viu que nos primeiros vídeos eu não poupei algumas manifestações religiosas, especificamente nesse ambiente chamado neopentecostal, pentecostal ou renovado. O anjo anuncia para João como uma criatura tão maligna e poderosa pode ser vencida. Como nós, criaturas tão frágeis e fracas, suscetíveis a erros, a enganos, conseguimos vencer o diabo, o poder do diabo, o exército das trevas que atua contra as nossas vidas. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que anunciaram. E eu já disse e repito, o interessante Apocalipse é que tudo que Deus nos deu, tudo que Deus deu à igreja, tudo que o Espírito Santo realiza na igreja, através da igreja, pela igreja, nas nossas vidas, através das nossas vidas, tem o objetivo de glorificar a Cristo, de engrandecer o bom nome do Senhor nosso Deus. Tudo com vistas à formação do caráter de Cristo em nós. Como dizia o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não está crescendo nenhuma entidade dentro de ninguém. É algo que se processa pela fé, pela atuação do Espírito Santo de Deus. E essa vida que nós temos na carne é pela fé no unigênito Filho de Deus. Então o objetivo é a formação do caráter. Mas Apocalipse são tempos extremos. Sim, em tempos extremos será possível vencer. E por que tanta derrota em tempos ainda não tão extremados? Por que tanto fracasso? Por que tanto choro? Por que tanto desespero? Por que tanto medo? Será que o poder de Deus é só para tempos extremos? É claro que não. O poder é o mesmo, a atuação do Espírito Santo é a mesma. A disposição de Deus em completar o que ele iniciou, ela é a mesma e ela não será boicotada, exceto por quem? Por nós. A dificuldade está em nós. A busca por coisas fantasiosas, delirantes, é muito grande atualmente. A ideia de que existe uma fórmula meio que mágica, um jeito meio que sem trabalho, sem dedicação, sem suor, não tem. Não existe isso. Que algumas pessoas pensam na espiritualidade como se existisse uma espécie de spa espiritual. A última igreja lá da Água Morna. Né? Como se, eu vou lá, vão me acordar às 6 da manhã, tomar um café, eu vou para a sala de oração, tudo confortável, música, aí tem a pausa por relaxamento. Não existe isso. Tá? E se existisse, se alguém estiver criando um ambiente desse, não tem nada a ver com espiritualidade. Isso daí é só um lazer, uma recreação ou um descanso assim, fantasiado de momentos devocionais. A espiritualidade humana não se processa no vazio, no sono, né, na recreação, no lazer. A espiritualidade humana exige vida, e na vida há atrito, na vida há embate, na vida há oposição. Muitas pessoas que pensaram que vivendo num mosteiro iam poder se dedicar, minha vida vai ser só leitura da Bíblia, oração, meditação. Aí chega lá, e quem que vai fazer a comida? Quem é que vai cuidar da horta? Quem é que vai lavar o banheiro? Quem é que vai limpar o chão?
Quem é que vai lavar as roupas? Né? O pessoal fica, mas eu vou ter que fazer. Ah, se você não fizer, meu amigo, você acha que daqui é um hotel? Tem uma equipe, né, de apoio que vem, você levanta, vão arrumar a cama, né, você chega a mesa está pronta para o café, não precisa limpar, não precisa fazer nada. Então, espiritualidade, na sua visão, é só, eu vou orar. Ué, ora enquanto trabalha. Mas as pessoas que vão pensar, aprende a orar de boca fechada. Ajoelha quando tiver tempo na sua casa. À noite, vai dormir um pouco mais tarde, ou levanta um pouco mais cedo, ou aproveita melhor os momentos de descanso, ou cria espaço na sua vida para isso. Né? Que quando Jesus falou para entrar na casa e fechar a porta, muitos dos ouvintes dele eram os pobres da Galileia. Tá? Ninguém tinha o luxo de ter um quarto de oração em casa. Tá? No silêncio, fecha os seus olhos, se concentra, ora a Deus ali, aprende, exercita, é possível controlar um pouquinho dos pensamentos, é possível sim, é um exercício, mas ao invés de se perder em exercícios, aprenda a se deliciar na vida, em Deus e em Cristo, porque algumas pessoas criaram uma espiritualidade paralela à sua vida. É importante que, se possível, você tenha o seu tempo, tenha um tempo, um devocional, um período para se preparar para o dia, né, a leitura, a meditação, a oração. Tá, isso é muito importante, mas isso não pode ser algo estanque do restante da sua vida, porque é no restante do dia que nós sentimos o desgaste, os embates e os ataques. Então, é no dia a dia, no lidar com as pessoas, no lidar com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, o ódio, a ira, o medo, o desespero. Esse é o exercício espiritual. Muitas pessoas se sentem frustradas porque, mas eu não consegui. Parabéns, você chegou a essa bela conclusão. Você é um ser humano como todos os demais seres humanos da face da Terra. E você tem dificuldade no seu relacionamento, tem dificuldade em manter a paciência, tem dificuldades às vezes de controlar o tom da sua voz, tem dificuldade de controlar a sua resposta, a sua postura, né? Como você se expressa. Isso é normal. E na normalidade, no dia a dia, é que você vai amadurecendo e crescendo. Não é na ilusão de que se eu tiver 4 horas pela manhã, não vai orar. Você vai ficar enrolando, talvez ore até menos do que quando não tinha tempo. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia até de pessoas que estão no ministério. Enquanto ele trabalhava, enquanto ele sonhava com o ministério, ele trabalhava, ele estudava, ele orava, ele meditava na palavra, ele preparava tudo, ele ingressou no ministério e se tornou um vagabundo. O ministério para ele foi a maior prisão espiritual de todas. Vive cheio de preocupações, não ora mais, ora menos do que quando não tinha tempo. Quando não estava no ministério em tempo integral, ele orava mais do que agora que está no ministério. Ele estudava mais a palavra de Deus quando ele não tinha tempo do que agora que ele tem tempo. Ele pregava até melhor quando ele sonhava com o ministério do que agora que ele está no ministério. Porque agora que ele está no ministério, ele já é um ministro, ele é um servo, ele foi ordenado, né? Ele já tem direito a um tratamento diferenciado, já se esconde atrás das poses de praxe, né? Mas derrotado, já derrotado pelo inimigo. Então nós devemos aprender a viver intensamente a nossa rotina, o nosso dia a dia, para ganharmos experiência e maturidade para os dias que se tornam maus. E os céus explicam como é possível vencer o inimigo, e também tem assim: celebrai os céus e vós os que nele habitais, há uma grande alegria nos céus. Entretanto, ai da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vós e ele está totalmente encolerizado, portanto sabe que pouco tempo lhe resta. Mas esse momento em que o inimigo, o grande dragão, será lançado na terra, é um momento de grande alegria nos céus, porque é declarado que Cristo está confinando o inimigo ao campo de batalha que era restrito a ele. Veja, em termos de visão lá, o cavaleiro que sai no cavalo branco, preparado para vencer e disposto a vencer, e agora você vê o inimigo sendo lançado, confinado à terra. Aí você viu que com esse cavaleiro, com a abertura desse selo, todos os outros selos são maneiras de explicar o que está sendo atacado, o inimigo e o reino que ele construiu aqui na terra. O texto aqui continua: pois o dragão, quando se viu atirado na terra, empreendeu forte perseguição à mulher. Aqui entra uma linguagem símbolo, né? É figurada. A mulher recebe asas, né, é levada para o deserto para ser protegida e sustentada. Deserto não é necessariamente o deserto, como você pensar o deserto da Judéia ou o deserto do Saara, ou uma coisa assim. A ideia é que a descendência, essa mulher aqui, ela simboliza Israel, sim. A igreja, sim. A igreja de Cristo está sendo protegida. Protegida especialmente por Deus, protegida daquele que é capaz de enganar o mundo inteiro. E como ele engana o mundo inteiro? O diabo, ele realizará dois feitos, aqui aparecem dois. Paulo fala de um, fala do homem da iniquidade, mas aqui são mostrados dois. Observei, e antes disso fala que o dragão tenta destruir a mulher, lançando água, como que um rio, mas que a terra socorre e absorve essa água. Esse rio aí lembra, em parte, não tem nada a ver com vida, né? São as heresias que quase destruíram a Igreja de Cristo. São as heresias, que estão todas de volta. Todas elas voltaram, estão todas aí, tá, à solta, todas com o seu direito garantido pelo mundo de hoje. Todas as heresias, todas as mentiras, todas as tratativas feitas com o inferno para destruir a obra de Deus estão atuando hoje livremente, sim, para a destruição da igreja. E o que é importante, você está em Cristo, há uma promessa de que você será especialmente preservado, até que, caso necessário seja, algo dramático ocorra, aconteça. Não enxergo ainda nos nossos dias, tá? Não enxergo ainda nos nossos dias, porque não há unanimidade ainda, muito embora as ferramentas estejam sendo criadas muito rapidamente. O texto fala aqui no capítulo 13 da besta. A besta é como se fosse um animal místico, um animal feroz, um animal poderoso, um tipo de poder, é um símbolo. Emergiu do mar. Quando a Bíblia, em alguns momentos, fala do mar, é como se fosse uma referência ao mar das nações, separando da terra, que a terra, aparentemente, é uma referência à terra de Israel. Nesse contexto apocalíptico é difícil distinguir, porque a nação de Israel está aí, e é uma nação como qualquer outra nação. É um povo como qualquer outro povo. Os embates, as dificuldades que eles enfrentam nesse momento da história são os mesmos que todos os outros povos. Há um certo movimento de avivamento do judaísmo ao redor do mundo, mas o Israel que nós vemos hoje lá é um país, é uma nação como outra qualquer, é como se fosse uma nação de uma cultura europeia. Há muitos judeus religiosos lá, mas
Tem ateu, tem tudo. Tem coisas que para nós não faz nenhum sentido. As pessoas, quando falam de Israel e hoje, pensam aqueles senhores de chapéu, a barba com, né, aqueles rolinho no cabelo lá, aquelas vestes diferenciadas. Existe sim os chamados ortodoxos, ou os ultra-ortodoxos, né? Como é que alguém pode ser mais que ortodoxo? Não é ortodoxo ou não é ortodoxo, mas são chamados ultra-ortodoxos. Tem todos os partidos políticos hoje lá, numa militância muito intensa, numa discussão muito acirrada. Até o que é ser judeu hoje é muito questionado lá entre eles. Há uma iniciativa de separar o judeu do israelita. O israelita não precisa ser necessariamente judeu. Assuntos que dizem respeito a eles como povo, como nação. A nossa confiança no triunfo de Deus, através da igreja, através de Israel, da manutenção, da conservação de um Israel e da conservação da igreja de Cristo, isso tem a ver com a providência divina e o propósito de Deus. Não vemos neles nada diferente dos demais mortais que estão sobre a terra. E a nossa confiança está em Deus, em Cristo. Não depende necessariamente da postura deles. Então, o Israel que nós enxergamos, queremos enxergar e ver, é o que a Bíblia fala de Israel espiritual, do remanescente fiel, do remanescente que busca a verdade, do remanescente que quer encontrar o Messias, mas tem grande dificuldade e é praticamente impossível para um judeu, a não ser pela atuação soberana do Espírito Santo, reconhecer Jesus Cristo como o Messias aguardado. Porque o que a igreja, o que as igrejas fizeram em nome do Messias foram atrocidades através dos séculos. Então, você dizer para ele, o meu Senhor e Cristo é o Messias que vocês aguardavam, você vai ter dificuldade de convencê-lo, tá? Não é só uma questão teológica, é uma questão de ele falar, mas eu não quero, eu não preciso disso, eu não preciso desse Deus de vocês aí que prende, que rouba, que mata. Porque em nome de Cristo as igrejas fizeram tudo isso. Sequestraram bens, roubaram, mataram, escravizaram, conspiraram para destruir, queimaram nas fogueiras, tá? Coisas terríveis foram feitas pelas igrejas em nome de Jesus Cristo, contrariando a vontade de Jesus Cristo, contrariando o caráter, contrariando a ação do Espírito Santo, debaixo do poder sombrio do maligno. Então, quando a Bíblia deixa claro como atua o inimigo, não é brincadeira. Muita gente sabia que estava fazendo grande mal. Outros foram cegados. Outros foram cegados pelo maligno, cegos pelo ódio, pelo fanatismo, e cometeram atrocidades. Então, quando a Bíblia mostra o inimigo e diz que ele é capaz, é bom procurar refúgio em Deus, em Jesus Cristo. É bom permitir que se crie um coração humilde, temente e dependente a Deus. Porque muitos, pegando a história, você pode pegar a história da igreja, pode pegar a história de qualquer denominação cristã, pode pegar a história de qualquer igreja cristã, muitos foram enganados em coisas simples. Firmaram um pé, bateram o pé, insistiram, criaram divisões e heresias terríveis. Tá? O inimigo, ele realmente é terrível. Vencê-lo pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra da verdade que ele colocou em nós, para que se concretize em nossa vida a vontade de Deus. Surge essa besta, essa criatura que parece um leopardo, tem
10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas. O dragão passou o seu poder, o seu trono e grande autoridade para essa criatura. Uma das cabeças sofre um ferimento mortal e é curado. Fala-se aqui do anticristo, mas se você prestar atenção, são várias cabeças, não é só um homem que surge. Um homem surge, mas também surge um sistema político, econômico, religioso e social. Não é só alguém que surgirá dizendo: eu ressuscitei, eu sou o seu salvador. Não. Há a construção de um grandioso sistema político, econômico, religioso e social também. Uma tentativa, segundo alguns passam aqui a falar, de uma espécie de padronização, uma globalização. Eu acho que a igreja não está muito bem, a igreja, o corpo de Cristo na Terra não está muito bem. Eu creio que as relações podem ser melhoradas e muito. Mas eu acho interessante alguma separação. Um defende com mais paixão determinado ponto, outro defende outro ponto, outro se posiciona de uma maneira mais conservadora, o outro menos. Há um certo atrito, há um debate, há um questionamento, e existe a possibilidade de crescimento, de aprendizagem, de aproveitamento do que é bom. Então, eu estando aqui, eu vejo algumas coisas, falo, pô, mas isso é bom, isso funciona, isso faz bem. Esse pensamento é ótimo. Aqui as pessoas não ligam tanto para isso, mas isso é importante para mim, e eu não preciso depender que alguém me diga o que é bom para a minha vida espiritual, porque eu estou vendo, e a palavra de Deus assim ensina, eu estou aprendendo, estou crescendo, e um edifica o outro. Não precisava chegar a esse clima de ódio, aversão e animosidade, mas nesses vários aspectos que existe a igreja hoje, eu acho até interessante. Mas a tendência é que as coisas se aglutinem, se atropelem, né, e que as pessoas busquem uma certa unidade ou unanimidade via reconhecimento de algumas coisas que vão redundar numa submissão a essa criatura aqui. Esse falso Cristo é apresentado como um anticristo, mas na verdade é um homem que está à frente de um sistema que apresentará soluções para alguns problemas que a humanidade enfrenta. Aí você fala, e daí? É nesse sistema, é esse domínio que vai se estabelecendo, é esse governo que vai se unificando, é esse modo de ser e de viver que questiona a vontade de Deus e a soberania de Deus, que vem o ataque dos céus. É Jesus Cristo reivindicando para si o direito que é dele e que ele conquistou, de reinar, de governar sobre os seus. Esse sistema que se cria, eu entendo que é um sistema falso. É uma prosperidade da mentira. Porque vendo tudo que está ocorrendo na Terra, nesse período, as guerras, a fome, a morte, as doenças, e haverá um período que vai se intensificar muito isso. Esse mar de segurança e tranquilidade vai ser apresentado como um oásis, né? Um paraíso na Terra para aqueles que se sujeitarem, tá? Então não é um reino de paz e de prosperidade verdadeiros. É uma oferta mediante a aceitação de adorar a essa criatura, reconhecê-lo como Deus. Tá? E descreve aqui o caráter. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe transferida a autoridade para realizar suas obras por 46 meses.
Então abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. E a Bíblia fala aqui, ó, ela vai guerrear contra os santos e vai vencer. Então, a multidão que nós vimos antes lá no céu, as 144 mil testemunhas, as 144 mil representando os milhares de milhares, vem desse período aqui, em que o anticristo estará exercendo um certo domínio econômico, político, social, exigindo tributo como meio de garantir que as pessoas tenham acesso ao quê? A tudo. A água, a alimento, a educação, a tudo. Não, seria um sistema globalizado. Vai ser um reino? Não, vai ser falso. Não é verdadeiro, não tem como ser verdadeiro. Porque mostra, capítulos atrás, o que está ocorrendo. Tá? Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Mas quem são todos esses que vão adorar a besta? Todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado antes da criação do mundo. Muita gente vai aderir. Muita gente vai aderir. Nós vimos através da história alguns ensaios de anticristos aí. Nós temos, nos dias do apóstolo João, já havia o imperador lá, ele exigia um tratamento na frase que as pessoas se dirigiam a ele, o tratamento acho que era Senhor e Deus. Tá? Ele exigia. E as pessoas, tudo bem, eu sei que não é nada disso, mas os cristãos não posso chamar ele assim, porque ele não é. Ele não é Senhor, ele não é Deus, ele não é Senhor dos senhores, ele não é Rei dos reis. Esse título é dado a Cristo. Porque nunca existe um reino que dominasse sobre toda a terra. Nunca teve. Nenhum dos grandes impérios do passado, nem as nações imperialistas do presente, nunca dominou sobre todo o mundo, toda a terra. Tá? E surge outra besta, outra criatura, outro homem. E agora na terra, dando a entender que há uma atuação especial do inimigo no povo de Israel, no povo judeu. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Também exercia a autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta cujo ferimento tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu sobre a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Tá? A maioria identifica essa outra criatura, esse outro ser, esse outro homem como o falso profeta, alguém que atuará especificamente entre os judeus, mas com uma influência também sobre todo o mundo. É difícil compreendermos exatamente a natureza desses 2 homens, né, desses 2 seres, e a natureza da dimensão desses sinais e desses milagres aí. Agora, no mundo que nós vivemos altamente tecnológico, tecnologia basicamente de ilusão, né? Tecnologia de imagens, agora vem o 5G, daqui, aí depois do 5 já deve pular para o 7, para o 15, não sei quantos G vão criar, mas são sinais e prodígios da mentira, Truques de mágica custam caros, bons truques custam muito caro, truques fascinantes custam muito dinheiro, né? A magia que nós conhecemos hoje é como que é só um mito, mas há uma mentalidade voltada à expectativa de efeitos mágicos, feitiços, encantos, principalmente no que diz respeito a domínio da matéria e domínio de questões espirituais. Há uma expectativa criada aí pela indústria do entretenimento, pelo ocultismo,
ou pela ociosidade da mente das pessoas, né, uma expectativa de feitos mágicos, de feitos grandiosos. Muitos hoje nas igrejas são incrivelmente e terrivelmente enganados por especialistas em sinais e prodígios da mentira, mentirosos profissionais, enganadores profissionais. Não adianta você, meu irmão, falar ou pensar que isso acontece só entre os pentecostais. Nós temos exemplo aí, históricos até recente aí, igreja aqui no Brasil, igreja top 10 lá, só gente inteligente, só gente capaz, só doutores, e levaram uma rasteira, né, de alguns milhões, porque uns fulano prometeram, ó, nós vamos conseguir fazer um estelionato, estelionatários há em todos os lugares e para todos os níveis de conhecimento, cultura e ambição. Trabalhei na polícia há alguns anos e nós vemos que as pessoas enganadas, às vezes, são pessoas assim, com boa formação, com formação acadêmica, né, que se deixam levar pela promessa de lucro fácil, de ganhar muito com pouco esforço. Ó, você me dá milão aqui, e ó, fica com esse bilhete aqui vale 200 mil reais, é que eu tô com um problema, eu tenho que ver minha sogra, minha mãe tá morrendo, milão resolve, tá daqui, tá. O golpe do bilhete, o conto do vigário, ou todas as outras falácias que existem são basicamente vender para a pessoa a ideia de que ela vai ter um lucro exorbitante com um investimento mínimo. Você me dá 1.000 que Deus vai te dar 1 milhão. Então, espera receber 1 milhão, aí você pega e dá a sua oferta, dá seu dízimo lá, agradece a Deus, né? Não é incredulidade isso, é racionalidade, é inteligência. Deus nos criou seres racionais. Ah, mas pela fé, o que a fé tem a ver com o dinheiro que está no seu bolso, na sua carteira? O seu dinheiro é fruto do seu trabalho. Não, mas se você abrir mão disso, Deus vai te dar muito mais. Tá. Como? Só se foi um prêmio de loteria, uma herança aí de um parente que você nem sabia, tá? Mas isso não acontece, tá? Não é assim que se trabalha. Você quer prosperar? Trabalhe, e gaste menos, né? Que também não adianta trabalhar, você ganha 10, gastar 11, ou seja, você está devendo. Aprende a viver com um pouco menos. Aprende a viver com 8. Você ganha 10, aprende a viver com 8. Você vai ver como você vai prosperar. Você vai ver como você vai aprender a adequar as suas expectativas à sua realidade. E a sua realidade vai acabar atingindo as suas expectativas. Agindo com sabedoria, com entendimento, evitando desperdício. Se você ama Deus e a obra de Deus e quer colaborar, faça-o. Por liberalidade, sem esperar nada em troca. Porque você quer que as coisas aconteçam, que a obra de Deus cresça, prospere, então dê a sua oferta, a sua contribuição. Mas essa barganha, que você vai ganhar 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, e você vai lá fazer empréstimo no banco para entrar nesses pacotes aí, você vai sofrer, você vai ser enganado. São sinais e prodígios da mentira. As pessoas hoje estão muito suscetíveis a isso. A suposta magia. Porque a magia dá a ideia de que você pega uma coisa de plástico e isso vai transformar num metal que vale como ouro. Não, não vai, é plástico. Plástico é plástico. Nunca vai ser mais do que plástico, tá? O seu anel, a sua aliança de ouro, o tanto de ouro que nela há, vai permanecer o mesmo, tá? Não vai se transformar num bracelete. Não, magia, pensar nesses termos. Ah, que do nada, de repente, não sei como, não é saudável, não é inteligente, vai te colocar em graves situações. Os seguidores da besta, o falso Cristo,
e o falso profeta terão grande sucesso com a humanidade alheia à vontade de Deus, com a humanidade alheia ao propósito e aos caminhos do Senhor. Paralelamente a isso, é que nós temos a visão de Cristo vencendo, excedendo todas as expectativas, estabelecendo o seu domínio no céu e na terra. A vontade dele é feita no céu e será feita absolutamente também na terra. Então, Deus não está irado contra a sua criação. Deus está irado contra o seu inimigo e contra aqueles que se aliaram ao inimigo de Deus com o propósito de impedir o estabelecimento do reino de Deus entre os homens. O inimigo, ele é mostrado aqui de forma muito simples. Um meio que ele vai usar para exercer esse poder é uma manipulação, como nós falamos, né? Em determinado momento, todos serão obrigados a ter uma espécie de marca, uma espécie de selo, uma espécie de identificação, né? Fala aqui do número da besta, que é número de homem. As pessoas também ficam muito preocupadas com isso, se é um código, se são letras, se são números ou o que é. Exatamente nós não sabemos, mas nós sabemos que, para que esse sistema satânico, egoísta, funcione, ele exigirá culto e tributo. E esse culto e esse tributo terá que ser público, terá que ser declarado, a ponto de que só aqueles que se identificarem abertamente como adoradores da besta, é claro que ele não terá esse nome, né? Ele não vai surgir lá, eu sou a besta, eu sou o falso profeta, eu sou o anticristo, eu sou o antideus, Não. Eles aparecerão como salvadores da humanidade, como representantes de Deus. Só que o Deus deles é o diabo. O Deus deles é as trevas. Eles se apresentarão como salvadores da humanidade, que apresentarão uma proposta para solucionar as graves crises que estarão acometendo o mundo que eles estabeleceram, o sistema político, econômico e religioso. Depois nós vamos falar aqui tem uma mulher aqui que aparece, não é? Uma mulher muito legal, a Babilônia, a grande Babilônia, a meretriz, né? Está associada a esse governo satânico. É um sistema político, econômico, religioso e também social. É um sistema que tenderá à unificação em adoração ao anticristo e vai exigir culto público. As pessoas, para ter acesso a bens, a recursos, a direitos, elas terão que publicamente se apresentar como adoradores dessa criatura, desses seres, através de alguma marca no pulso, na testa, ou seja qual for essa marca, seja qual for este símbolo, seja qual for este selo, ele será uma forma pública de testemunho de adoração ao anticristo. Veja que uma religiosidade que não forma o caráter, uma espiritualidade que não fortalece o espírito, não fortalece a mente, não estabelece um propósito, não cria um objetivo real, uma expectativa real em relação a si mesmo, em relação à vida, em relação a Deus, em relação aos planos de Deus, ela tende a fracassar. Para que não ocorra nada disso conosco, Deus deixou para nós, bem aberto, bem simples, a identificação de como agirá o inimigo, como Satanás agirá, como o diabo agirá. E se pararmos para pensar, é dessa maneira que ele tem agido e tentado. Por isso a palavra de Deus declara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Deus te abençoe. Retornaremos amanhã continuando os nossos estudos.